Ele é pastor, certo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sim. em Niterói. Niterói, sim. Tá certo? E casado com a Lília, Com a pai Lília. da Sofia. Sim. Tá certo? Então, amigo, seja muito bem-vindo ao Pó de Rezo. Para mim é uma honra, um Tá prazer, certo? um privilégio. Eu quero começar conversando com você sobre o Doses de Ânimo. Opa! Tá certo? Certo. Os episódios do Doses de Ânimo que ajudou tantas pessoas, Sim, certo? sim. E também de uma forma bem-humorada, divertida, Sim. inteligente. Diga pra gente aí quanto tempo ele durou, Uhum. tá certo? Se você ainda tem o projeto de trazê-lo novamente à tona. Sim. E eu gostaria que você falasse de algum feedback, que eu sei que tem muitos, Sim, sim. certo? Mas narrasse alguma coisa que trouxe bem-estar e que Certo. você conseguiu ter o feedback Sim. disso. A principal coisa do Dose de Ânimo que eu considero algo que é muito marcante na minha vida é que o Dose de Ânimo surgiu num momento difícil da minha vida, né? No momento que eu não estava vivendo um momento bom, familiar, sentimental e, inclusive, nessa localização onde nós estamos aqui, onde tem um estúdio, né, foram gravados vídeos Dose de Ânimos aqui, né? Nós temos o Vlad que trabalhava fazendo seus conteúdos e tal, e tivemos a ideia. A primeira sacada que eu tive foi quando teve aquele incêndio da Boate Kiss. Certo. E no dia eu tive um insight, eu creio que foi divino, da parte de Deus, que eu estava assistindo aquela matéria e o pai falou assim, estavam os pais esperando ver os filhos que estavam lá dentro, né? E um pai chorando disse assim, eu gostaria tanto de abraçar minha filha e eu briguei com ela antes dela vir para essa festa. E agora eu não posso abraçá-la porque eu não consigo nem reconhecê-la. E aquilo falou comigo tão forte. Aí aconteceu uma coisa muito louca. Eu liguei pro Vlad e falei assim, Vlad, eu tô com uma ideia aqui de fazer um vídeo num cemitério falando sobre vida, sobre valorização da vida e tal. Tem algum cemitério? Nessa época eu morava na Barra da Tijuca. Ele falou, olha, o cemitério mais próximo que tem aqui é em Vargem Pequena. Um cemitério pequeno também lá. E a gente pode tentar lá. Só que eram 4 e pouca da tarde, quase 5. Nós chegamos lá e estava fechando o cemitério. Aí o vigia do cemitério, um senhorzinho, a gente falou, rapaz, a gente queria fazer um videozinho aí e tal, motivacional e tal. Ele falou assim, olha, não pode, por 2 motivos. Primeiro, que tem que ter autorização. E segundo, porque já está fechado, já estamos fechando aqui. Aí a gente ficou aquela decepção, né? Aí, rapaz, surgiu uma palavra que foi uma chave. Eu falei assim, rapaz, mas o que nós vamos falar aí dentro, você não tem ideia da quantidade de vidas que vão ser mudadas. Aí ele ficou olhando para mim assim, ele falou assim, é? Aí ele ficou mensurando, o que é isso? Ele falou assim, então você tem 10 minutos. Aí o Vlad pegou a câmera, ligou, a gente não tinha roteiro, não tínhamos nada preparado. O Vlad falou assim, faz o seguinte, Marquinhos, bota o óculos escuros, vai andando, eu vou filmando as lápides. Quando você entender que tem que falar o que você tem que falar, vira para cá e a gente começa a filmar. E aí a gente fez aquele vídeo que só tem um corte. É quando no momento que eu falo, Vlad, volta aqui que eu quero falar do meu pai que eu esqueci. É o único corte. Foi aquele vídeo e, para nossa surpresa, atingiu tantas pessoas, né? E alcançou muita gente e foi o start. A partir daí nós começamos a fazer vários, né? Eu fiz um aqui sobre droga, fiz um aqui também sobre todos, conquista do trabalhador, braçal e tal. E até hoje, né, as pessoas me cobram. E eu tenho, já respondendo a sua pergunta, como eu estou pastoreando, e eu sou muito intenso no que eu faço, eu estou cuidando, mas eu já estou com alguns roteiros prontos. E à medida que eu tenha um tempo, eu vou voltar Com dose de ânimo. com dose de ânimo. Até porque o YouTube mandou um comunicado para mim, tem 1 mês e pouco, mandaram a placa, falou, você nunca pegou nenhuma placa. Aí mandaram a placa para mim e tal, e eu entendi que até um momento, né, da gente seguir em frente. E vou já falar uma coisa muito estranha que aconteceu, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu trabalhei, fui teu secretário com muita honra durante muito tempo, né, um ano e pouco eu fui teu secretário. E aí um dia no aeroporto, né, o pastor Cláudio Duarte que todo o Brasil, o mundo conhece, né? Então era muito normal para mim as pessoas chegarem e falar assim, você pode tirar uma foto do pastor comigo aqui? Aí eu falava, claro. Aí eu bati a foto do pastor Cláudio. Aí teve um dia que chegou uma pessoa, eu o pastor Cláudio, ele falou assim, pastor,
você pode tirar uma foto nossa? Aí deram a máquina pro pastor Cláudio e me abraçaram. Aí o pastor Cláudio tirou, eu nem sabia como me comportar. Aí o pastor Cláudio riu, eu falei assim, não entendi nada. Aí o senhor falou assim, isso foi bem estranho. Mas significa que teve, né? Claro, uma penetração, claro, abençoou claro. muita gente e ainda abençoa até Sim. hoje.